Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, verso 16, que diz assim: aos 11 discípulos que foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara, quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, ou ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Estende a mão para mim, me abençoa essa manhã. Espírito Santo, eu recebo a oração da tua igreja, que o Senhor possa me usar com graça, com favor, com leveza essa manhã aqui, e que a semente da tua palavra possa ser plantada nos nossos corações, possa germinar e gerar muito fruto para a glória do teu nome, que assim seja. Amém. Obrigado pela oração, glória a Deus. E o texto continua, começa dizendo: portanto, vão, ou ide, e façam discípulos. Olha só que interessante, Jesus, ele morre na cruz, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Hoje a gente está celebrando isso, é ceia. Jesus venceu a morte. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, ele venceu a morte. Cantamos aqui, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, só que o trono está ocupado. Ele está sentado num alto e sublime trono, amém, queridos? Jesus venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele apareceu para as mulheres, depois ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, e ele marca um encontro com os discípulos. E esse encontro é narrado por esse texto que a gente acabou de ler. E Jesus encontra os discípulos aqui, e essas são as últimas palavras de Jesus antes de ir para o céu. Concorda comigo que as últimas palavras importam, é algo muito importante. Jesus estava se reunindo com os discípulos pela última vez, era a última instrução. Então é isso que Jesus fala, na última vez que ele se encontra com os discípulos, ele fala: portanto, ide e façam discípulos a todas as nações. O que isso nos ensina? Que a missão da igreja, a nossa missão, é ir e fazer discípulo. É interessante, porque Jesus, ele poderia ter dito assim: vão e encham as igrejas, vão e façam cultos, vão e criem grandes movimentos, conferências. Eu não estou falando que isso não deve ser feito, mas a conferência, o culto, os movimentos são um resultado de pessoas e discípulos de Jesus que discipulam, que evangelizam, que obedecem à voz do Espírito Santo. É por isso que estamos reunidos hoje aqui, porque um dia alguém brilhou na nossa vida. Quem aqui foi evangelizado por um amigo, por alguém? Levanta a mão. Um dia alguém brilhou na nossa vida e encontramos a Cristo. Um dia um discípulo de Jesus obedeceu à voz do Espírito Santo e falou de Jesus para nós. Por isso que estamos aqui. Esse movimento aqui é só um resultado de um discípulo de Jesus. Então ele diz: vão e façam discípulos. Isso mostra que o foco do reino de Deus é esse: irmãos que fazem discípulo. E eu quero falar algumas coisas que um discípulo não é. Primeiro, o discípulo não é o número do IBGE, do censo brasileiro. O discípulo é um agente do reino de Deus na terra. Você não é só um número, você é um agente do reino de Deus na terra. Você tem uma missão, porque essa missão não é do pastor, dos líderes de convívio, dos líderes de ministério. Essa missão é nossa como igreja. Você tem uma missão como discípulo de Jesus: levar o evangelho. Quem está entendendo? Então você não é um número, você é um agente do reino de Deus na terra. O discípulo também não é alguém que admira Jesus, como eu falei, é alguém que segue os passos do mestre. No tempo de Jesus, um discípulo, no original, no hebraico, é uma palavra chamada talmidim, que significa discípulos. E um discípulo no tempo de Jesus, ele era ensinado não em sala de aula, mas era ensinado na rua, ou seja, caminhando junto com o seu mestre. O mestre ia na frente e um bom discípulo ia seguindo os passos do seu mestre. E tinha um ditado na época, que
que eles diziam que um bom discípulo, ele ficava empoeirado ao final do dia. Sabe por quê? Porque as estradas do tempo de Jesus eram de terra. E quando um discípulo era bom, era dedicado, aonde o seu mestre ia, ele ia atrás. E a poeira que saía dos pés do seu mestre cobria. E no final do dia ele ficava empoeirado. Então, quanto mais empoeirado era o discípulo no tempo de Jesus, mais fiel ele era. Por quê? Porque mais pertinho dos passos de Jesus ele ficou. Sabe o que isso nos ensina? Que um bom discípulo é aquele que segue os passos de Jesus. Um bom discípulo é aquele que vai aonde Jesus está. Um bom discípulo é aquele que pergunta assim: Espírito Santo, aonde o Senhor está? O que o Senhor tem para mim? Eu quero estar aonde o Senhor está. E eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu comecei a perguntar para ele: Jesus, aonde o Senhor está? Eu quero estar. Logo em seguida eu casei com a Mai, e Deus colocou no nosso coração os órfãos. E a gente foi morar num orfanato, lá em Belo Horizonte, num projeto missionário. E porque para nós, era aquilo que Jesus tinha para nós. Ele falou com a gente: você vai me encontrar lá nos órfãos. E a gente foi, e a gente viveu muita coisa linda naqueles 2 anos que a gente ficou lá. A gente participou de muitas histórias lindas. Eu acompanho alguns meninos até hoje. Hoje são os homens, os barbados já. Muitos casaram, têm família, estão caminhando com Jesus. Outros, infelizmente, voltaram para a rua. Mas as sementes do Evangelho foram plantadas naqueles anos lá. Porque eu entendi que Jesus tinha isso para mim. Eu entendi que Jesus estava lá. Eu precisava seguir os passos dele. Eu não estou falando para você vender tudo e ir para um orfanato. A minha experiência não é regra de fé para você. O que eu estou falando é para você entrar no teu quarto e perguntar assim: Jesus, o que você tem para mim? Eu quero seguir os teus passos. Quem está entendendo? Então, um discípulo é aquele que segue os passos do mestre. Um discípulo não é aquele que apenas recebeu informação de quem Deus é, mas é alguém que teve a revelação de quem Deus é. Olha só que interessante, a informação é diferente da revelação. Lembra de Isaías? O profeta Isaías, até o capítulo 6 do livro de Isaías, ele acusa todo mundo, ele aponta o dedo para todo mundo. Se você já leu, você sabe. Ele diz: ai de vós, pecadores, ai de vós, e ele acusa e reclama de todo mundo. Quero só pegar algo aqui. Quando você vê algo errado, não aponte o dedo, apresente uma solução. Quem está entendendo? Então, quando Deus te mostrar algo que você viu que está com problema, não fica falando mal daquilo, mas tenta apresentar uma solução para aquilo. Participa, cresça, ajude, se envolva. Uma vez o irmão chegou para mim e falou assim: Fabiano, eu estou vendo que tem que arrumar umas coisas aqui na igreja e tal. E daí ele chegou para mim como se fosse: arruma. Daí eu falei: irmão, como que tu pode ajudar a gente? Porque a gente tem uma frase aqui na aba, que quem deu a ideia, banca. Se deu a ideia, se envolve, irmão. Quem está entendendo? Isaías, ele apontava o dedo para todo mundo. Ele se achava o certo. O evangélico, bonitinho do domingo à noite. Só que de repente no capítulo 6 ele tem uma visão do trono de Deus. No capítulo 6, Isaías tem um encontro com o trono de Deus. E Isaías tem uma revelação de quem Deus é. Ele vê os anjos, ele vê Deus no alto e sublime trono. Ele tem uma revelação de quem Deus é. E aquilo muda tudo. Porque quando a gente tem só informação sobre Deus, isso não muda a nossa vida. Mas quando a gente tem a revelação do Pai, isso muda tudo. Quem está entendendo? Então não busque só informação, busque ter um encontro com Jesus. Não busque só ser um religioso, busque ser um discípulo. Não é sobre informação, é sobre revelação. Nesses anos caminhando com Jesus, eu descobri uma coisa, não sei se você sabe. Muitas pessoas, elas são profissionais em falar bonito aquilo que elas vivem mal. Porque a gente tem muita informação, a gente aprende aqui, mas Jesus, ele veio para mudar um coração. Jesus não veio para nos fazer um evangélico religioso, porque a religião nos muda por fora.
A religião muda o nosso jeito de falar, coloca uma Bíblia embaixo do nosso braço, muda as nossas roupas, muda as nossas músicas, mas é a revelação de quem Deus é que muda o nosso coração. É a revelação do trono de Deus que muda a nossa vida. E a gente está vivendo num tempo de excesso de informação. Eu estava lendo sobre isso. E esse tem sido o mal dos nossos dias. Sabia disso? Quando que a gente imaginou que muita informação ia gerar problema? Mas excesso de informação tem nos deixado ansioso, doente e até insensível. Porque quando você abre o seu Instagram e de repente rola o feed e você vê uma criança na África, você se compadece. E de repente você passa mais um pouquinho e daí o seu time fez gol e você já fica feliz. E esse excesso de informação misturado vai nos deixando insensível. Vai nos trazendo só informação. E junto com essa informação, insensibilidade. Informação de Deus sem revelação nos leva para a religião. Mas quando eu tenho um encontro com a graça, com o trono, com quem Deus é, isso muda a minha vida para sempre. Quem está comigo aqui? Então não busque só informação sobre Deus. Busque revelação. Leia a Bíblia dizendo assim: Pai, o que o Senhor quer revelar para mim com essa palavra? Estude, cresça, mas peça a revelação de Deus. Depois ele diz: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Um evangélico vive por religião, mas um discípulo vive por relacionamento. Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Um discípulo tem a consciência que Jesus não fica nesse pavilhão, até porque Jesus não está aqui, Jesus está dentro de mim e de você. Jesus ele não mora aqui, aqui não é a casa de Deus, eu e você somos a casa de Deus. E Jesus disse que ele estaria sempre conosco. Então o discípulo tem a consciência, ele tem um santo temor que Deus está com ele todo dia. Então ele não entra, ele não vê o que ele não deve ver, ele não faz o que não deve fazer, sabe por quê? Porque ele tem a consciência que Deus está junto. Um discípulo também tem a consciência que nos tempos difíceis, ele está junto. Um discípulo também tem a consciência que nas noites escuras, ele está junto. A gente pode até estar aflito, mas a gente não está abandonado. Jesus ele nunca mentiu para nós, ele falou que a gente teria aflição, tribulação, perseguição até, mas ele disse: tenham ânimo, eu estarei com vocês todos os dias. Se você está passando por um processo difícil, um processo de deserto, de noite, existe uma beleza no meio da noite. Tem uma frase que eu gosto que diz que são nas noites mais escuras que as estrelas mais brilham. Quando a gente consegue perceber Deus no meio da dificuldade, Deus é essa estrela que brilha no nosso coração. Tem uma canção que eu gosto que diz: a beleza no meio da tempestade. Se você está passando por um processo difícil, que você possa perceber, Deus está com você nesse tempo, Ele não te abandonou. Amém, queridos? Ele não te abandonou. Então um discípulo não vive por religião, vive por relacionamento. Um discípulo ele não busca Deus por interesse. Deus, eu faço isso, o Senhor me dá aquilo. É uma troca, é um negócio. Não, é relacionamento. É amor envolvido, não é um negócio. E Jesus, quando ele corrigia os religiosos da época, Mateus 23, ele fala: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. A palavra hipocrisia, ela significa atuação, ela significa ator. Pessoas que encenam, ela representa isso. O que Jesus estava falando é assim: ó, vocês fariseus, vocês ficam encenando, vocês ficam atuando, vocês estão fazendo um teatro. E Jesus nunca quis só os nossos lábios, a nossa performance. Jesus sempre quis o nosso coração. Quando eu me converti, tinha uma irmãzinha do coque. Quem já teve uma irmã do coque? Levanta a mão aí. Elas são demais. E tinha uma irmãzinha do coque que sempre falava comigo. Ela vivia me liberando palavras. Ela falava: Deus tem uma obra na tua vida, meu filho. E ela dizia sempre para mim assim, ó: meu filho, Deus vê o coração. Quase 20 anos se passaram. E uma coisa tão simples que ela me dizia tem uma verdade tão profunda. Apesar de ser simples, é profunda. Deus ele vê coração. Deus ele não quer a nossa aparência. Deus não quer as nossas palavras. Até porque ele reclamou com o profeta e falou isso no Novo Testamento: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê?
está longe. Então Deus nunca quis os nossos lábios, Ele nunca quis só as nossas palavras, Ele sempre quis o nosso coração. Ele está procurando aqui hoje corações. E eu espero de verdade que Ele encontre o nosso coração aqui. Eu espero de verdade que a gente não seja só um evangélico, só um religioso, mas um discípulo. Quem está comigo? E a palavra hipocrisia, ela nasceu nos teatros gregos, sabe por quê? O teatro grego, ele era feito com máscaras. Os atores escondiam o rosto, eles encenavam com as máscaras. O que Jesus está dizendo assim, ei, vocês usam máscaras. E uma frase que veio ao meu coração é, a religião nos ensina a colocar máscaras, mas Jesus nos ensina a tirar as máscaras. A religião nos ensina, coloca uma máscara, coloca uma cara de crente e está tudo bem, finge que está tudo bem. Mas Jesus nos ensina a tirar as máscaras. Jesus nos ensina a ser verdadeiro, porque Ele prefere uma verdade feia do que uma santidade falsa. Ele prefere um pecador que assume que não está bem, porque ali tem uma oportunidade de transformação, do que um santo falso que coloca máscaras, que faz uma atuação. Deus nunca quis o nosso teatro, Ele sempre quis a verdade no nosso coração. Quem está entendendo? O chamado é pessoal. Mateus 4,19, Jesus disse para os discípulos, segue-me. E é isso que Ele fala para mim e para você hoje, segue-me. Jesus está nos chamando para seguir Ele. Será que a gente está disposto a ir fazer o que Ele está pedindo para a gente fazer? Eu penso nisso todo dia. O evangélico assiste o culto, o religioso, mas o discípulo oferece o culto. Não é sobre receber, é sobre oferecer. Um discípulo entende que ele não veio aqui para receber nada, ele veio aqui para oferecer. Ele veio aqui para oferecer o seu culto. Ele veio aqui para oferecer o seu coração. Ele veio aqui para oferecer a sua adoração. Ele não veio receber, ele veio oferecer. E outra frase que marcou meu coração nesses dias, nesses meses, não somos consumidores, somos discípulos. Pode colocar a frase aqui na tela. Não somos consumidores, somos discípulos. Porque a gente está vivendo num tempo de muito consumismo, concorda comigo? Veio um novo celular ali, com a câmera um pouquinho diferente, a gente já quer, é uma geração consumista, e às vezes a gente traz isso para Deus. A gente vem para um culto para consumir. Eu quero consumir o louvor que eu gosto, o pregador que eu gosto, o horário que eu gosto, é do jeito que eu gosto, mas o culto nunca foi para nós, sempre foi para Ele. Quem está entendendo? Não é sobre mim, é sobre Ele. O culto não é para mim gostar, é para Ele gostar. Eu e você precisamos entrar nesse lugar como um discípulo, porque um discípulo tem uma mentalidade não de receber, mas de oferecer. Quem está entendendo? Até porque culto não é 2 horas aqui no domingo. Culto é uma vida de entrega e renúncia. Tudo que você faz, cultua Deus, seu trabalho, sua família. Como trata seus filhos, seus amigos, seus empregados. Jesus disse, ensinando a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Um discípulo, ele assume a responsabilidade no reino de Deus. Jesus não ensinou com as suas palavras, Ele nos ensinou com a sua atitude. Um discípulo, ele não ensina com as palavras, ele ensina com a atitude. Até porque discipulado não é um curso, 7 passos para o discipulado. Discipulado não é feito na sala de aula, discipulado é feito na mesa. E agora eu queria te encorajar. Talvez você diga assim, Fabiano, mas eu não sei pregar. Sabe fazer café? Faz um cafezinho, faz um pãozinho de queijo. Chama um amigo seu para tomar um café com você. Começa a discipular. Discipulado é na mesa, não é na sala de aula. Quem está entendendo? Faz um churrasco, me chama. Discipulado é na mesa, é na comunhão, é no dia a dia, é ensinando. Jesus ensinou no caminho. Enquanto Jesus ia andando, Ele ia ensinando. Está vendo a videira? Eu sou a videira. Está vendo a terra tem que ser fértil. Ele ia andando, e na caminhada com os discípulos Ele ia ensinando.
Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Jesus, lembra da irmã do Coque? Ela também falou para mim assim, ó, meu filho, Deus precisa que a gente ame as pessoas. Deus precisa de você. Ele precisa que você ame as pessoas. Ela me falava isso. Eu lembro que aquelas palavras ficaram no meu coração. E eu conheci um menino chamado Edmilson. E era um menino que ficava no fundo da igreja, ele nunca falava. E Deus falou para mim, começa a conversar com esse menino, tu vai ser amigo dele. E eu comecei a conversar com ele. E eu falava com ele, só que ele não me respondia, ele não falava nada. Eu pensava, será que ele sabe falar? Será que ele tem alguma dificuldade, alguma limitação? Só que ele não me respondia. Só que Deus falou comigo, mas conversa com ele, fala com ele. Depois de alguns meses, ele falou pela primeira vez comigo. E ele falou o nome dele era Edmilson. Depois de 2 anos eu descobri que eu era a única pessoa que Edmilson conversava. Eu entendi que o Espírito Santo estava me pedindo para fazer aquilo. Quem está entendendo? Um discípulo de Jesus ouve a voz do Espírito Santo. Pergunta para ele vai falar contigo. Talvez ele vai colocar um Edmilson na sua vida. Edmilson, ele cresceu, desenvolveu. Um discípulo não é alguém apenas que ouve a palavra, mas alguém que vive a palavra. Tiago 1 diz isso, não sejam só ouvintes, sejam praticantes. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Um discípulo vive para transformar o mundo ao seu redor. Como eu falei, 12 homens transformaram o mundo. O Espírito Santo conta com a gente para continuar essa missão tão nobre que foi dada para os discípulos, de levar o evangelho a todas as nações, batizando e ensinando. Aqui na Alba a gente tem uma cultura que eu gosto muito. Se você discipula alguém, se você foi usado por Deus para levar o evangelho para alguém, no dia do batismo você entra na piscina e você batiza, porque você fez esse discípulo. E foi isso que Jesus falou: ide, pregue o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo que eu ensinei a vocês. Que você possa abrir a sua casa, colocar uma cadeira para alguém, abrir seu coração para discipular, para ensinar, para ser luz, para ser um discípulo. Quem está entendendo? Jesus, ele não transforma o mundo por frequentadores da igreja, mas por discípulos cheios do Espírito Santo. E para encerrar, para a gente cear, o texto diz que quando eles o viram, alguns adoraram e outros duvidaram. Uma marca do discípulo é o amor, mas outra marca do discípulo é um coração adorador. E eu queria colocar outra imagem aqui na tela agora, que diz assim: não somos espectadores, somos adoradores. Você não foi chamado por Deus para observar, você foi chamado por Deus para adorar Ele. Um discípulo, ele ama, ele se entrega, mas um discípulo adora. Um discípulo tem um coração adorador. Um discípulo não está aqui no culto para observar, mas ele está aqui no culto para adorar. E a adoração não é música, adoração é um estilo de vida, adoração é uma realidade. Adoração é a vida do discípulo, entregue, rendida. Quem está comigo aqui? E quando eu falo de adoração, é impossível não lembrar ou não citar João 4, onde Jesus encontra com aquela mulher samaritana, e aquela mulher tem uma dúvida. Aquela mulher fala assim: olha Jesus, eu tenho uma dúvida. O meu povo fala que o lugar certo para adorar é aqui, mas vocês dizem que o lugar certo para adorar é lá em Jerusalém. Aonde é o lugar certo, Jesus? Me diga. E Jesus ali muda tudo a respeito de adoração. Ele fala: não existe mais um lugar certo, existe um jeito certo. Agora é em espírito e em verdade. Não é um lugar, é um coração. Quem está entendendo? Não é um lugar, é um coração. Deus essa manhã está nos chamando como discípulo, que tem uma missão, que ama como Ele amou,
e que entende que não está aqui para observar nada, mas está aqui para entregar mais a sua adoração.